A partir de agora, nossa aula está sendo gravada, viu, meus amores? Então, não abre sua câmera, por gentileza, tá? Nossa aula hoje é de ciências, nós vamos iniciar a apostila 4, tá? Apostila 4, o primeiro assunto da nossa apostila 4 é o corpo humano, né? Por dentro do corpo humano. É um assunto, como eu falei com vocês na nossa aula de ontem, que eu gosto bastante. Alane, sua câmera ligou, meu bem. Desliga, por favor. Aí. É um assunto que eu gosto bastante, né? O corpo humano. A gente vai ver como é por dentro, né? Porque geralmente a gente não para pensar em como é o nosso corpo por dentro, né? A gente se preocupa muito com aquilo que a gente vê no espelho, cabelo, né? Unha. Mas e por dentro, né? Como que é o nosso corpo por dentro? Então, a tia agora vai compartilhar os slides. Já vou dar um spoiler. É nojento. É nojento? É nojento. O que tem de nojento, Murilo? Você acha nojento? Não, gente, eu tô vendo aqui, é um pouco nojento mesmo. É um pouco nojento? O que eu mais achei nojento foi o coração. Como é que é nojento se isso tá dentro de você? Tô vendo, Sim, eu achei um pouquinho nojento também. Tô vendo que é um assunto que vai render, então, né? Uns acham nojento, Ô, tia. que é normal. Eu não aguento ficar vendo isso. Tia, eu não acho nojento, eu acho maneiro. Eu também acho bem maneiro. Até mostrei meu livro, né, para vocês ontem. É um livro que eu tenho que fala só do corpo humano, que é esse aqui. Já tá nojento, tia. Ele não é tão grosso, ó, não é um livro tão grosso, mas é um livro bem bacana, bem colorido. Traz muitas figuras, né, ó, do corpo humano. Fala de tudo, tá, gente? Fala de como surgiu o corpo humano. Tem umas imagens bem curiosas, né? E aí, esse livro aqui, ele foge um pouco daquela ideia, né, de Adão e Eva, de criação divina, né? Esse livro, ele fala do surgimento humano a partir de células, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, não falaremos disso, tá? Nós vamos nos ater àquilo que está na nossa apostila, tá? Mas informação sempre é importante. Então, o que eu puder trazer aqui para vocês, o que eu puder mostrar para vocês, tem aqui no meu livro, eu vou trazer e vou mostrar, tá bom? Então, vamos lá. Começando, logo no início aí, né, do capítulo, naquela primeira partezinha que inicia o capítulo, nós temos aí por dentro do corpo humano, né, unidade 7. Nosso corpo nos acompanha por toda a vida. Com ele, percebemos o ambiente à nossa volta e conseguimos interagir de diferentes maneiras com outras pessoas e demais seres vivos. Por isso, é importante conhecer mais sobre o corpo humano, né? Então, vamos lá. E aí, eu gostei bastante dessa imagenzinha aí, ó, que abre, né, o capítulo, que mostra, né, como é por dentro. E aí, nós temos a parte que a gente vê no espelho, quando a gente olha para o espelho, né, a gente se vê assim, né? Mas ninguém consegue imaginar como seria se nós não tivéssemos essa pele por fora. Se a gente fosse só músculo. Ou se a gente fosse só esqueleto, né? Como seria? Imagina, né? Tem um filme que, inclusive, é muito bonitinho, que ele é todo assim de esqueleto. Agora eu não lembro o nome. É um desenho que ele é todo de esqueleto. As pessoas são todas esqueletos. Quem lembrar do filme aí, fala pra tia. Viva a vida é uma festa. Viva a vida é uma festa. Isso, passou até esses dias, né? Passou na televisão. Viva a vida é uma festa, que o garotinho vai até o mundo dos mortos, né? E lá eles vivem normalmente, todo mundo é esqueleto. Muito bonitinho o filme, achei uma gracinha. Eu acho que tem no YouTube. Eu não consegui ver, tia. Eu não sabia. Passou um pouquinho tarde, né? Foi depois da novela. Passou um pouquinho tarde. Vamos lá. Na página 4... Na Netflix tem? Será? Vou dar uma olhadinha depois.
Eu também vou olhar. Página 4, nós temos aí, então, uma imagem, né? Nós temos uma imagem aí na página 4 que mostra desde o bebezinho até a velhinha, né? A vovozinha, todos os estágios, né? Do crescimento, desde a infância até a velhice. E aí, essa imagem tem como título o seguinte: observe a ilustração que representa as diferentes fases do ser humano. Então, observando aí, né, a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta e a velhice. E aí nós temos um questionamento. Você já se questionou como o corpo humano cresce, passando do tamanho de um bebê para o tamanho de um adulto? Alguém já se fez essa pergunta? Como que cresce, né? Osso cresce, pele cresce, cabelo, né? Como que é essa evolução? Alguém já parou para se perguntar isso? Levanta a mãozinha quem quer. Isabela, pode falar. Eu já, e pelo visto, caramba, tem um monte. É, né? Tem gente que cresce mais que eu mesmo parei de crescer, eu tenho 1,60, né? Eu podia ter crescido um pouquinho mais. Pelo menos uns 10 centímetros a mais, eu acho que eu já ia ficar bem, né? Tem gente que cresce muito. Meu esposo, por exemplo, meu esposo tem 1,95 m de altura. Ele é bem grandão. Eu já sou um pouquinho menor, né? Então, Roberta, como que você já parou para pensar nisso? Eu penso bastante nisso, às vezes eu fico pensando. E tem gente que fala que a gente cresce dormindo. Sim, existe a dor do crescimento, né? Às vezes você tá com aquela dor. Quando eu era criança, eu sentia muita dor na perna. Meu pai falava, isso aí é dor do crescimento. Eu ficava assim, hã? Como assim? Dói para crescer? João Paulo. Ô tia, quando eu me machucava em alguns lugares, aí uma pessoa falava, ela falava que chorar faz bem pra crescer. Chorar faz bem para crescer? Ah, então, olha, eu devia ter crescido mais, então, porque eu era muito chorona. Eu devia ter crescido mais, então, segundo essa teoria aí. Jonathan. Perguntar dessa questão. Eu já parei para me perguntar assim, como que eu vou ser como crescer? Eu quero passar para o futuro para ver como que eu vou ser adulto. Você já se imaginou? Já imaginou como que você vai ser quando for adulto? Você acha que você vai ficar um adulto muito grandão ou um tamanho médio, assim? Não vai ser muito grande? Eu quero ser grande. Quer ser bem grande? Eu tenho 10 anos, minha prima tem 7, ela é quase maior do que eu. Ah, meu Deus. Calma, Jonathan, ainda resta uma esperança. Vamos lá, Esther. Tia, toda vez que eu me machuco, minha mãe fala que é pra crescer. É para crescer, né? Tem muitas teorias em volta do crescimento, né? Sofia. Tia, minha mãe também é bem baixinha, igual você. Baixinha, né? Pois é. Eu acho que ela tem 1,53 m. Olha, é menor que eu ainda, então. Eu já tô quase do tamanho dela. O meu filho já gostou de mim. Meu filho tem 1,70, então eu já fiquei para trás há muito tempo. O sapato dela já cabe até em mim. Nossa! Vamos lá, Murilo. O que você pensa a respeito disso, Murilo? Aqui, tia, eu tenho 10 anos, a minha amiga ela tem 8, ela é maior do que eu. Nossa, tá vendo? Tem gente que cresce muito, né? Outros não crescem tanto. Assim é a vida. Eu vou seguir, pessoal. Depois eu deixo vocês falarem mais, tá? Senão a gente fica a aula toda só aqui nessa imagenzinha aqui. Vamos lá. Continuando aí, então, na mesma página 4, nós temos outras duas questões. Durante o nosso desenvolvimento, vamos mudando e ficando mais alto. Os órgãos que ficam dentro do nosso corpo também crescem? O que vocês acham? Eu acho que sim. Levanta a mão quem acha que os órgãos que estão
estão dentro da gente também crescem. Ó, Murilo, Ana Luísa, Isabela, Átila, Ana Júlia Lopes, Alane, João Paulo, Jonathan, Bernardo Zotelli, Arthur Rodrigues. Todo mundo, né? Tô vendo aqui uma galera com a mãozinha pra cima. Emanuele, Miguel, João Pedro. Então, os órgãos também crescem. Imagina se a gente crescesse e os nossos órgãos continuassem do tamanho de um bebê. Não ia ter como. Imagina o coração de um bebê, não é? Imagina o tamanho do coração de um bebê. Outra gente não ia conseguir viver, porque Pois é, não ia dar, né? O coração, ele tem que ser proporcional ao tamanho da pessoa, porque ele tem que ter força para bombear a quantidade de sangue. Então, é por isso que à medida que a gente vai crescendo, os nossos órgãos crescem proporcionalmente. Tia, Meus porque amores. senão, quando a gente pode. E o coração for do tamanho de um bebê, se ficar muito, vai explodir o coração. Então, o que é? Coração tia, igual na hora que a gente vai fazer um exame de sangue. Deve um pouco o sangue de um bebê e aí o de um adulto. Ia dar tudo errado. Pois é, um coração pequeno demais num corpo adulto tem que trabalhar dobrado para poder bombear o sangue, né? E aí a pessoa acaba tendo problemas de saúde, não ia dar certo. Tia, se a gente Oi. não crescesse, eu não ia ter filho. Imagina o tamanho do coração do meu pai. Meu pai é muito alto. Seu pai é grandão também? Ele tem 1,80 m e pouco. É, bem alto. O meu irmão tem 1,80 e já é com 18 anos. Nossa, bem alto seu irmão, hein? Pois é, então é isso, pessoal. A resposta, então, para esse questionamento é sim. À medida que a gente cresce, os nossos órgãos crescem também, né? Óbvio, tem que crescer junto, proporcionalmente. Essa questão número 3, aí vocês podem abaixar a mãozinha, senão a tia fica achando que vocês querem falar. A questão número 3 vai ficar para casa, viu? Vocês vão fazer um desenho que mostre como você acha que é a parte interna do corpo humano. E aí vocês vão ter que segurar, hein? Quem fica com nojinho vai ter que segurar e desenhar, ó. Como que você acha que é por dentro do seu corpo? Vai passando a mão assim, ó, e vai sentindo. O que que tem aqui na garganta? Né? O que que tem aqui no peito? Vai passando e sentindo, e assim você consegue desenhar o que tem dentro do seu corpo. Ô tia, eu fiz o desenho antes da live, Carla, quer ver? tem um monte de gavetinhas no nosso cérebro. Você já fez o desenho, João? Sim. Ah, é? Posso mostrar, tia? Pode, faz o seguinte, deixa a tia aqui a gravação para não aparecer o seu rostinho na gravação. Na folha de trás tem um desenho do corpo humano, só pegar. Sim, também, né? Só pegar. Pra você pegar pelas Né? marcações e desenhar. Bem Aí fica fácil. fácil. Isso aí. Vamos lá, então. Na página 5, nós temos aí, então, a continuação, né? E aí, vamos pro quarto ano A. Levanta a mãozinha quem gostaria de ler. Tô vendo que tem muita gente com a mão para cima ainda. Eu acho que é daquela hora, né? Mas vamos baixar a mãozinha e só o quarto ano A que gostaria de ler vai levantar a mão. Vamos lá, começando aqui, na minha lista aqui aparece primeiro para mim o nome do Bernardo Zotelli. Aí, Bernardo, você pode ler até a palavra exemplo, tá bom? Depois eu vou ver quem é o segundo. Bernardo, não quer ler, não? Então, Você já sabe muitas coisas sobre o seu corpo humano. O nome de algumas partes, como cabeça, braços, mãos, pernas e pés. Que cada pessoa tem características únicas que alguns hábitos são importantes para a saúde, por exemplo. aí agora, aqui para mim, em segundo lugar, tá o nome da Jamile. Depois do Bernardo aparece Jamile. Pode ler, Jamile. Os exemplos, né?
tomar banho diariamente, ter uma alimentação saudável com alimentos variados, praticar atividades físicas, ter momentos de lazer. Isso. Então aí tá dizendo o seguinte, né? Que a gente já sabe alguns hábitos que a gente tem que manter para manter o nosso corpo saudável, né? Tomar banho diariamente, né? Aqui não tem gente que fica sem tomar banho, não, né? Todo mundo toma banho todo dia. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e ter momentos de lazer, né? Brincar, correr, pular, ter amizades, né? Isso são hábitos que mantêm o nosso corpo saudável. Ainda na página 5, nós vamos aí lá para o quarto ano B agora. Quarto ano B vai levantar a mãozinha. Quem gostaria de ler? Quem nunca participou e quer participar? Hoje é a hora, hein? Vamos ver. Estela. Ei, olha só. Pode ficar abrindo o microfone e ficar falando eu. Tia, eu, João Pedro. Vamos levantar a mãozinha do pessoas do quarto ano B que ainda não participaram. Não tô falando só hoje, não. Nunca participaram, tem vergonha, mas hoje eu vou perder a vergonha e vou ler. Quarto ano B, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rebeca. Eu posso Rebeca é uma menina que quase não vejo ela participando. Hoje, então, a tia vai dar a oportunidade dela ler. Rebequinha, pode ler aqui, então, esse parágrafo pra gente. Agora você vai conhecer mais sobre a parte interna do humano, identificando os níveis de organização que compõem seu organismo, desde os sistemas formados por órgãos, como o estômago e o coração, até células que não podem ser vistas a olho nu. Isso. Então, nosso corpo é formado por órgãos, né? Que a gente consegue ver, coração, pulmão. E esses órgãos são formados por células. Essas células a gente não consegue ver a olho nu. Quando a gente diz que algo não pode ser visto a olho nu, significa que ele só pode com o microscópio, né? Com o uso do microscópio. Então, significa que olhando assim a gente não consegue ver. A gente precisa de um equipamento especial para conseguir enxergar. Então, vamos lá. Pessoal do quarto C que gostaria de ler. Levantando a mãozinha. Quem nunca participou, que tem vontade de participar, que morre de vergonha, mas hoje vai perder a vergonha, hein? Hoje vai ler para a tia. Quarto C, cadê? Gente, tem gente do quarto A com a mão para cima, do quarto B. Por quê? Agora é a vez do quarto ano C, hein? Vamos lá. Emanuele também é uma menina que eu quase não falo o nomezinho dela aqui. Então, hoje a Emanuele vai ler. Pode ler, Emanuele. Além disso, vai compreender como crescemos e que todas as partes do corpo humano funcionam de maneira integrada. Isso. Então, um órgão depende do outro, né? Nosso corpo está todo interligado, sendo que tudo ali exerce uma função importante. Não existe nenhum órgão que a gente pode dizer que não é importante. Todos são importantes, todos desempenham uma função única, insubstituível, e todos estão interligados. Um depende do outro para que o organismo funcione de maneira plena, né? Dizer assim. Então, vamos lá. Voltando aí, então, para o quarto ano A. Galera do quarto ano A, quem ainda não leu no quarto ano A, ó, o primeiro nome que aparece aqui para mim do quarto A, na lista, é Ana Júlia Lopes. É o primeiro nomezinho. Adriano, você não é quarto A, hein? Você tá aparecendo primeiro aqui, mas... Eu nunca fui. Ana Júlia Lopes. É o primeiro nome que aparece aqui da mãozinha. Ana Júlia, aí você pode ler, meu bem, até o primeiro ponto, tá? Porque aí dá oportunidade para todo mundo ler.
Para facilitar seu estudo, o corpo humano é separado em diferentes níveis de organização. Isso. Pessoal do quarto ano A, para poder eu fazer o revezamento aqui. Esther, pode continuar. Até o 2 pontos. O organismo é constituído por sistemas que desempenham diferentes funções. Por exemplo, Isso. João Pedro, pode continuar. Até o pontinho. A digestão dos alimentos é realizada pelo sistema digestório e a respiração pelo sistema respiratório. Isso. Pedro Aguiar, pode continuar até o outro ponto e depois o Jonathan termina. Os sistemas são formados por órgãos como o estômago e o intestino, que compõem o sistema digestório. Isso. Pode terminar, ô Jonathan. Os órgãos são constituídos por diferentes tecidos. Os tecidos são formados por tipos específicos de células que desempenham determinada função. Olha só, então como que é? O nosso corpo, gente, é uma máquina, né? Vamos encarar como uma máquina. Então, nosso corpo, né, é um organismo. Esse organismo é formado por sistemas. Esses sistemas são formados por órgãos. E esses órgãos são formados por tecidos, que são formados por células. Então, a célula é a menor parte do nosso corpo, né? Vamos entender como que isso funciona melhor? Vamos entender. A tia fez um esquema que não tem aí na apostila de vocês. Esse esquema que eu fiz e vou mostrar aí agora. Não tem na apostila. Então, se você quiser pegar um lápis, arrumar um espacinho aí na sua apostila, lá na página de trás, ou se você tiver com um caderno e quiser copiar esse esquema que eu fiz, fica à vontade, tá? Ó, esse é o esquema que a tia fez. Então, o nosso corpo é um organismo vivo. Esse organismo é formado por sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema respiratório. Esses sistemas são formados por órgãos, né? Coração, pulmão, cérebro, né? Pele. Esses órgãos são formados por tecidos, tecido nervoso, tecido conjuntivo, e esses tecidos são formados por células. Então, a célula, a gente entende que é a menor parte, né, que compõe o nosso corpo. Célula. Quem gostaria de anotar, faz um print da tela para poder anotar depois. Ou quem consegue anotar muito rápido aí, né? Pode anotar. João Paulo, tô vendo que você tá com a mãozinha para cima. Quer falar alguma coisa? Não, tia, por causa que eu levantei a mão pra eu ler. Ah, sim. Estela tá com a mãozinha. Quer falar? Eu também queria ler o profissionário da página 6. Ah, sim. Então, o pessoal que quer ler tem que abaixar a mãozinha e esperar na hora que a tia falar, porque senão vocês ficam com a mãozinha para cima, a tia sempre fica achando que vocês estão querendo perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tá, meus amores? Então, olha só, não tem como a tia ficar muito tempo aqui, né? Então, quem consegue anotar muito rapidinho, anota. Quem não consegue, dá um print ou então depois, hoje ainda o vídeo vai pro YouTube. Você vai lá no YouTube e pega só essa partezinha aí para poder anotar. Então, o texto também em ordem. Oi? Também tá no texto aqui. Sim, é só seguir a ordem que tá no texto, né? Eu fiz esse esquema porque fica mais fácil para gravar. Quando você vê só o esquema, você consegue lembrar, né, melhor do que você ter que ler o texto todinho. Então, vamos lá. Foi quem que leu agora? Foi o quarto ano A? Então, agora o quarto ano B. Vamos lá, vamos fazer. Deixa eu ver se tem mais coisas para ler. Deixa eu só passar aqui. Tem. Então, deixa
eu voltar. Então, eu vou deixar o quarto ano B agora. Vou deixar aqui umas 3... Vamos ver se dá para 4 pessoas lerem do quarto ano B. Então, a galera do quarto ano B que gostaria de ler, né? Levanta a mãozinha. Tarsila pode começar a ler. Você lê até o primeiro ponto, tá, Tarsila? As células são os menores componentes do corpo humano, sendo consistentes a sua unidade básicas fundamentais da vida. Isso, Estela, pode continuar até o ponto aqui. Tá, tia. Elas são pequenas que podem ser vistas apenas com a ajuda de um microscópio. Isso. Quem já foi lá na sala, né, quando a gente ainda estava na escola, que a gente ia lá no laboratório de ciências, lá tem um microscópio. Quem já viu o microscópio que fica lá na sala da tia Gabi, né, lá no laboratório? Eu. Pois é. Eu, tia. Aquele equipamento, né? Aquele microscópio que a gente consegue visualizar células do corpo, por exemplo, que são componentes tão pequenininhos que a gente não consegue visualizar assim só olhando, né? A gente não consegue. Então, vamos lá. Adriano, lê para mim, Adriano. É do quarto ano C. Adriano é quarto ano C? Ele é quarto ano C. Ah, porque ele fica com a mão pra cima. Tia. Aí eu me confundo, tá vendo? Então vamos lá. Yasmin, pode ler pra gente. As partes do corpo humano são formadas por células. Assim, o crescimento do organismo é determinado pelo aumento do número de células, ou seja, quando crianças temos um número menor de células do que quando adultos. Exatamente. Então, quando a gente é bebê, a gente tem uma quantidade X de células. À medida que a gente vai crescendo, o nosso corpo vai crescendo, a quantidade de células também vai aumentando. E é justamente por causa desse aumento de células que a gente se desenvolve. Então, se a gente comparar um adulto, a quantidade de células que existe num corpo adulto, com a quantidade de células que existe no corpo de um bebê, a gente vai ver que a diferença é muito grande, né? Porque é óbvio, né, gente, que à medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, todo o nosso corpo também acompanha esse crescimento. Então, vamos lá. Para fechar o quarto ano B, Roberta. Células que formam o corpo humano não são todas iguais. Elas apresentam formatos e funções diferentes. Observem. Isso. João Paulo, você já leu, meu bem? A tia se perdeu aqui agora. Eu tô vendo se tá com a mãozinha pra cima. Hoje eu não li. Não? Então pode ler aqui pra baixo aqui, ó, as informações que estão aqui nas células. Célula muscular, presente nos órgãos e músculos, responsável pelos movimentos. Neutrônio, célula que transmite informações e pode ser encontrada no cérebro. Hemácia, célula que faz parte do sangue e transporta o gás de oxigênio. Estão vendo? Existem vários tipos de célula, né? Cada célula tem a sua função. As células que ficam só no músculo, células que ficam só na nossa cabeça ali ajudando o nosso cérebro a trabalhar, e as células que ficam no sangue, né? Transportando gás e oxigênio por todo o nosso corpo. Nosso corpício. Vamos lá então agora. Quarto ano C. Galera do quarto ano C aí que quer participar. Mãozinhas para cima. Cadê a Adriana? Adriano, cadê sua mãozinha? Vamos, Adriano, pode ler aqui de cima pra gente. Os tecidos são conjuntos de células
Adriano, lê um pouquinho mais alto, seu microfone está muito, muito, muito baixinho. Existe epitelial, conjunto muscular, nervoso. Isso. Então, os tecidos, né? Nós falamos das células, que é o menor componente do corpo humano. Depois das células, um acúmulo de células forma o tecido. O tecido são conjuntos de células semelhantes, né? Que desempenham a mesma função. Existem 4 tipos, como o Adriano leu aí. O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Vamos ver um outro aluno do quarto C para ler tecido epitelial. Deixa eu ver aqui. Átila, pode ler tecido epitelial. O primeiro aqui, Átila. A Átila tá aí? Vão, Alanis, então. Pode ler o primeiro. Você tava onde, meu filho? Você sumiu? Vai ler o primeiro. O tecido epitelial forma a pele e reveste muitos órgãos do corpo. Isso. Alanis, pode ler o segundo. O tecido conjuntivo forma partes bem diferentes do corpo, como o sangue, os ossos e a gordura corporal. Beatriz, pode ler o terceiro. O tecido muscular é encontrado nos músculos do corpo, incluindo o coração. E o Luiz pode ler o último. O tecido nervoso está presente no cérebro e nos nervos. Isso. Então, estão vendo que existem vários tipos de tecido, né? Cada um exercendo uma função diferente. O epitelial é só da pele, né? Responsável pela nossa pele. O conjuntivo, ele faz várias funções. Ele é responsável pelo sangue, pelos ossos, pela gordura. O muscular, só pelos músculos. E o nervoso, né? Tá presente nos nervos e no cérebro. A maioria deles, só pelo nome, você já consegue saber, né? Tecido muscular, tá no músculo. Tecido nervoso, nervos e cérebro. Então, a maioria, só pelo nome, você já consegue fazer a associação da onde que ele é, né? Enquanto a gente estava aqui nessa aula, enquanto a tia estava explicando para vocês prestando atenção, pensando, como que vocês acham que estava o corpo de vocês por dentro? Será que durante essa aula você sentiu fome? Será que durante essa aula você sentiu sede? Será que durante essa aula sua cabeça viajou assim? Você começou a pensar em outras coisas? O cérebro foi lá em Júpiter e voltou? Como que o seu corpo ficou durante essa aula? Sim. Agora? Foi lá em Júpiter voltou. Pois é, né? Então, durante uma hora, você consegue imaginar todas as funções que o seu organismo desempenha durante uma única hora que a gente fica aqui só, né, conversando, prestando atenção na aula. Eu trouxe aí uma imagem para vocês verem como que o cérebro, né, as conexões que o nosso cérebro faz automaticamente, sem que a gente perceba. Só enquanto a gente está aqui conversando, milhões e milhões de neurônios estão aqui, ó, trabalhando incansavelmente, criando conexões, acessando memórias, né? Então, o nosso corpo realmente é perfeito, né? Uma máquina perfeita. Tia. Oi. Tia, você pode explicar, por favor, de novo? Porque eu tinha saído da reunião porque já tinha saído 2 vezes e eu demorei um pouco para entrar. Então, eu perdi a explicação. Você pode dar um resumo, por favor? Qual? Explicação de quê, meu bem? Não tem que você tinha mandado um negócio para anotar? Lá atrás ainda, você parou? Sim. Tá, olha só, vou tentar falar rapidinho, porque falta 5 minutos para acabar. Mas eu tava falando... Deixa eu só falar um negocinho. E o nosso, só um minutinho, pessoal, para eu fazer aqui o resuminho para Ana. Qualquer coisa também, Ana, depois você assiste a aula de novo,
tá lá no YouTube. Mas é o seguinte, o nosso corpo é como se fosse uma máquina. Cada órgão tem a sua função, né? E nós somos um organismo vivo. Um organismo que deixa eu voltar lá, que aí você consegue, visualizando, você consegue entender melhor. Lá na partezinha que a tia fez. Isso. Um organismo que é feito de sistemas, né? Sistema nervoso, sistema digestório, sistema circulatório. Esses sistemas são formados por órgãos, né? Coração, pulmão, a nossa faringe, a nossa pele. Esses órgãos são formados por tecidos e os tecidos, por sua vez, por células. O acúmulo de células forma o tecido, tá? Então, a célula, o que é a célula? É o menor componente que existe dentro do nosso corpo. E ela é tão pequenininha, tão minúscula, que só é possível enxergar a célula através do microscópio. E aí nós temos os exemplos de células que existem no nosso corpo, ó. Célula muscular, né, que fica responsável pelos nossos músculos, os neurônios, que estão só na nossa cabeça, e as hemácias, que são células sanguíneas, né, elas são responsáveis por transportar gás e oxigênio no nosso corpo. Aí a tia trouxe aí também os tecidos, né? O que são os tecidos? São os acúmulos de célula. Quando um grupo de células que fazem a mesma coisa no corpo se junta, formam tecido. Então, as células epiteliais, por exemplo, quando elas se juntam, elas formam o tecido epitelial. As células sanguíneas, quando se juntam, formam um tecido conjuntivo, assim como as células musculares, quando se juntam, formam um tecido muscular. Hoje a gente vai falar só de células e tecido. Na próxima aula a gente fala das outras partes, né? E aí, como eu estava dizendo, eu trouxe essa imagem para mostrar que enquanto a gente está aqui, né, conversando, o nosso cérebro, o nosso corpo, né, de maneira geral, está trabalhando sem parar o tempo todo. Beleza, meus amores? Ó, tem dever de casa, tá? Página 4, questão 3, aquela questão do desenho. Ai, tia, mas eu não tenho apostila. Faz uma folhinha separada, tá? Eu posso mostrar? Só um minutinho. Quem não tem apostila, faz uma folhinha separada. Vai encerrar a gravação, tá? Tia. Estela, fecha sua câmera. A tia ainda tá gravando. Tia. Só um minuto que eu vou encerrar a gravação.